Jesus, neste momento nós iremos iniciar o culto de ação de graças ao nosso Deus, por Ele ter nos concedido a oportunidade de nós estarmos aqui, diante de um dia abençoado que tivemos. Deus é maravilhoso e veio trazer aos nossos corações a esperança, e a esperança que nós temos é que um dia o Senhor irá voltar, e nós queremos estarmos firmes para nós alcançar em Deus a salvação em Cristo Jesus. Neste momento convido a igreja para louvar a Deus, o hino de número 171 da harpa cristã, um pecador remido, 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, vai raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação, venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Louvado seja Deus. Irmãos, esse hino aqui, ele fala da situação de um ser humano que não tem esperança, que vive desiludido, muitas das vezes decepcionado, isolado. Então, aqui uma situação de um ser humano que a sociedade desprezou, deixou de lado e não serve para nada. Mas aqui, esse hino é um hino de convite, que está convidando
o pecador arrepender-se. Sabemos que todos nós pecamos e somos pecadores, mas estamos à busca da remissão dos nossos pecados. Ainda louvaremos ao Senhor com o hino de número 15 da harpa cristã, conversão. Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu choro me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada valer. Apressado fugi, em Jesus me escondi, em abrigo seguro dele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o céu seu amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Graças a Deus que, mais uma vez, esse hino também conta a situação de um ser humano no pecado. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei, que é a palavra de Deus. A Bíblia nos conta a situação do pecado. O livro de Romanos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então o salário do pecado é a morte espiritual. A Bíblia declara isso para nós, mas ela nos dá um respaldo, ela nos dá uma esperança. Diz que o dom gratuito de Deus, quer dizer, a dádiva de graça, é a vida eterna através de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar a todos para se colocar de pé. Vamos fazer menção à palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João.
capítulo 8 e o versículo 12 a seguir. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 12. O título da leitura é Jesus, a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu tens testificado de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e, se na verdade julgo, o meu julgo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, então buscar-me-eis e morrereis, e no vosso pecado. Para onde eu vou, não pode vós ir. Dizia, pois, os judeus: Porventura, quererá matar-se a si mesmo? Pois dizes: Para onde vou, não pode ir. E dizia-lhe: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Grandioso Deus, sublime Pai, te agradecemos por esta palavra, Senhor, ao qual o Senhor demonstra o poder da luz, a autoridade que a luz tem, e a palavra do Senhor direciona que aquele que vive por ela, que se guia, que se mira, que se baseia nessa palavra, vive na luz. Pai querido, nesta noite, nós queremos te agradecer, Senhor, por o Senhor nos ter chamado e nós ter ouvido a tua voz e entrado em nossos corações, fazendo uma morada esta que é transformada no Senhor, onde nós temos a viva esperança de que o Senhor um dia irá voltar para buscar o teu povo. Bendito Deus e amado Pai, te agradecemos por tudo, Senhor, pela vida da tua igreja, pela existência desta palavra e por mais uma vez que estamos na tua casa para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor para sempre, porque o Senhor é bom, eterna a sua bondade, agora e sempre. Amém, Jesus. Não desanimes, desproverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti, tu já provaste seu eterno amor, Deus velará por ti,
Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pede Ele fará, Deus velará por ti. Eu que precisa não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas bem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Neste momento gostaria de ouvir o nosso irmão Douglas nos trazer aqui uma palavra de edificação. Glória a Jesus. O Salvador já se dá arrebatamento para o Senhor? Amém. Amém, igreja? Quem veio adorar Jesus nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Confesso aos irmãos que estou muito feliz, pois o Senhor, aprove ao Senhor, nos dá essa oportunidade de estar aqui para adorarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor. Eu costumo dizer que não precisa de quantidade, mas sim de qualidade. Porque quem vem adorar Jesus, adora com poucas pessoas mesmo. Sabe por quê? Porque quem é adorador de verdade, adora lá em casa, adora aqui dentro, adora em todos os lugares, adora Jesus. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que se encontra lá em Salmos, capítulo 37. Salmos 37, que diz assim, a palavra do Senhor: não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O versículo 7 vem nos dizer assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te dignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intensos. O versículo 23 vem nos dizer assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O versículo 34, para acabar, vem nos dizer assim também: espera no Senhor e guarda os seus caminhos, e te exaltará para heredares a terra tu, e o verás como os ímpios foram desarraigados. Glória a Jesus. Irmãos, essa passagem vamos falar
o salmista, irmão Davi, veio nos falar uma palavra de confiança, de esperança nos nossos corações. E eu gosto muito dessa passagem porque o Senhor tem falado muito no meu coração acerca de esperar no Senhor, de confiar no Senhor, de acreditar nas promessas que Ele tem para nossas vidas. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, eu não sei como você está, como o seu coração está, mas eu te digo uma coisa da parte do Senhor: confia nele, espera nele e fala tudo para Ele, sabe por quê? Porque Ele tem o melhor para a sua vida. Ele é o Deus que guarda você, Ele é o Deus que sustém você, Ele é o Deus que cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Talvez você esteja com o coração turbado, talvez você veio aqui, talvez sem saber o que falar para o Senhor, só chorar, só suplicar, mas Ele conhece o desejo do teu coração, Ele conhece a sua sinceridade, Ele é o Deus que sonda cada um de nós. E o salmista deve nos dizer: confia no Senhor e espera nele. Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Sabe por quê? Porque quando você entrega os seus caminhos para o Senhor, Ele te direciona o que você deve fazer. Porque quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, Ele te diz: filho, vai por aqui, porque aqui é o caminho de vida. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer também que os pensamentos bons é pensamentos de morte, mas o Senhor tem pensamentos bons para a nossa vida. O Senhor tem caminhos retos para a nossa vida. Basta não somente a gente confiar e esperar e acreditar naquilo que Ele tem nas nossas vidas. Basta a gente esperar, confiar e acreditar que Ele tem muita vida boa para a gente. A palavra fala que os princípios da dores, e a gente pode compreender, entender que a palavra de Deus está se cumprindo. Muitos estão se turbando, muitos estão deixando de acreditar, muitos estão largando a fé. Mas eu digo uma coisa: confia no Deus que te fez a promessa. Confia no Jesus que morreu na cruz do Calvário por você. Confia nele, sabe por quê? Porque isso está se cumprindo. A palavra inerrante do Senhor está se cumprindo. E coisas melhores, dias melhores virão, eu acredito nisso. Sabe por quê? Porque o Deus que nos guarda, Ele não nos deixa só. O Deus que nos guarda, Ele não nos deixa só. Ele nos livra do mal, Ele nos protege, Ele nos guarda a cada dia. Eu quero que vocês saiam daqui, que a gente venha sair daqui com a convicção que o Jesus que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, um dia Ele virá. Um dia Ele virá para buscar uma igreja santa, uma igreja purificada e lavada pelo sangue dele. Então que a gente a cada dia venha se colocar na posição, tentar sermos seres humanos melhores, pessoas melhores, porque quando a gente confia nele, espera nele, o melhor está por vir pelas nossas vidas, porque Ele é bom e Ele cuida de cada um de nós. E assim agradeço a Jesus. Uma esperança de vida, e hoje nós estamos alegres, felizes na bondade do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Deixa eu muito igual a nossa irmã Cristina, né? Graças a Deus, mais um dia de vitória que o Senhor nos tem dado, um dia de bênção na presença do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres, né? Louvado seja Deus. Eu vou ler aqui alguns versículos da palavra de Deus para a nossa meditação. Diz assim: e perguntou-me um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus me disse: por que me chamais de bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando já resolveu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficaria muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar? Mas ele respondeu: há coisas que são impossíveis aos homens, mas são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, irmão, mulher, filhos, pelo reino de Deus, que não há de receber muito mais neste mundo e na vida eterna, e na idade vindoura a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, Jesus falando para aquele homem rico, né? Verdadeiramente é muito difícil alguém
sendo rico, adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Logo a Bíblia nos fala que o homem não pode ter duas glórias, só pode ter uma glória só, né? Se ele já tem uma riqueza aqui na terra, não pode herdar o reino dos céus. E quando ouviu isso de Jesus, ele se entristeceu e saiu. Logo ele não ia louvar pelo nome do Senhor, desfazer tudo que ele tinha para adorar ao Senhor Jesus. Por isso que nós aqui na terra, mesmo passando por momentos difíceis, mas sabemos que todos os dias Deus está conosco, até a consumação do século, né? Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Pode vir a dificuldade, pode vir o que vier, mas Deus estará conosco sempre, louvado seja Deus. E a igreja deve continuar firme, sempre firme na presença do Senhor. Buscar enquanto se pode achar, porque muito em breve ele virá buscar a sua igreja, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo nos mostra que Cristo já está à porta, né? Ainda vem muitas coisas segundo a Bíblia, mas nós devemos estar firmes, viu? Porque muito em breve, quando o anjo tocar a trombeta, nem todos irão ouvir, porque quando o anjo tocar a trombeta não vai ser aquele estrondo como um trovão, algo assim, mas só vai ouvir quem estiver ligado na presença do Senhor. E agora essa oportunidade em nome de Jesus. Neste momento nós iremos ouvir nossa irmã Lorde, que vai louvar a Deus. Cantar o hino bastante conhecido, os músicos souberem, pelo cantar da noite comigo. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus que me escreveu para Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, na composição do céu, vai cantar que for fiel. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, na composição do céu, vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Amém. Senhor, Como esse hino fala, né? De que o Senhor está preparando o povo que Ele vem buscar. E nós temos essa esperança de que a cada instante, a cada momento, as profecias estão se cumprindo. Nós estamos vendo, irmãos, que os fatos que estão acontecendo no mundo, aquele que conhece a Bíblia, que tem meditado na palavra do Senhor, está por dentro da situação. Nós nunca presenciamos o índice de mortes por assassinato, uma violência tão grande que nós temos visto nos dias atuais, os seres humanos perdendo a sua personalidade, perdendo o seu equilíbrio. As pessoas hoje não têm mais
o controle da situação. Estamos vendo pais que não conseguem mais ter autoridade sobre os filhos. Estamos vendo a desavença muito grande no meio das famílias. E o que também podemos presenciar, irmãos, é o avanço da ciência. A ciência tem se multiplicado de uma maneira estrondosa, de que até o próprio ser humano em si, que tem feito com que esse fator cresça, ele está se tornando surpreendido com isso, com a situação do avanço da ciência e da tecnologia. Eu lembro-me que na minha infância, nessa época ainda, só existia o telefone fixo. E eu já ouvia um comentário de que no futuro iriam criar um telefone que as pessoas iam falar com a outra e a pessoa conseguia ver a imagem da pessoa. E nós dizíamos que isso jamais poderia acontecer. Eu dizia isso jamais. Eu digo, eu não conheço o telefone, eu não sei nem como é o telefone, nunca nem peguei o telefone, mas eu acredito que jamais isso pode acontecer. Como é que esse fato vai acontecer? Eu estando aqui e falar com alguém lá em São Paulo e ver a imagem da pessoa? Não, não existe isso. Como é? Vai ter uma televisão dentro do telefone? Como é que poderia acontecer? Irmãos, isso não demorou muito não. Isso não foi muito além não. Foi cerca de o quê? De uns 40 e poucos anos, porque nessa época eu tinha de 12 para 13 anos. Hoje eu estou com 53 anos, então foi pouco tempo, né? Bem mesmo, acelerado. Hoje nós já estamos com um aparelho de celular que podemos fazer ligações até com as pessoas que estão lá no outro lado, no Oriente, no Ocidente, e a gente falar com a pessoa e ao vivo a gente presenciar a pessoa conversando com a gente. Então, quer dizer, chegou o tempo, isso está acontecendo. E é uma das grandes confirmações, irmãos, para também a adoração da besta. Porque quando a besta ela se manifestar e ela tomar posse do grande templo que vai ser construído lá em Israel, vai ter um momento de adoração a ela. E o que vai acontecer? Naquele momento ele lá no templo irá falar, e ao mesmo tempo todo mundo no planeta inteiro vai conseguir ver ele ao vivo falando para as pessoas que estiverem adorando a ele. E uma das maneiras também que nós estamos já presenciando é a crise mundial que já está começando, né? Por essa pandemia, já começou a entrar uma crise em todos os países do mundo. Todos os países estão entrando em crise. E essa crise está crescendo. E como é que vai ser a confirmação da besta que ela vai ser adorada? Segundo a Bíblia, ela vai resolver os problemas políticos, sociais, econômicos e religiosos. Então ela vai entrar em todas as camadas sociais e trazer solução para as pessoas. E aí é onde as pessoas irão dizer, na verdade, esse homem é um Deus. Esse homem merece ser adorado. Então nós estamos vendo, irmãos, que os acontecimentos que se desenrolam nos últimos dias são acontecimentos que anunciam a vida de Jesus. Está próximo. Jesus está próximo. Nós meditamos, estamos já quase chegando ao final do culto, meditamos na palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, e o versículo 12. Esses dias eu estava ali na congregação, e eu perguntei ali na congregação, quem foi que escreveu este Evangelho? Alguns ficaram em dúvida, aí a irmã disse, foi João Batista? Eu disse, não, João Batista não escreveu nada. João Batista apenas falou e foi escrito o que ele falou. Então, já está dizendo, Evangelho segundo escreveu João. Por quê? Porque ele era um evangelista, ele era um apóstolo. Então, foi o apóstolo João
escreveu este evangelho, escreveu primeiro João e segundo João. Então, ele escreveu esse evangelho. E aí a gente vê que a linguagem de que João escreve, irmãos, já não é uma linguagem tão culta como é a linguagem do livro de Marcos. Marcos foi um discípulo que ele não andou com Jesus. Marcos foi um discípulo que ele aceitou a Jesus, mas ele não fez parte do movimento de seguir a Cristo. Aliás, irmãos, me perdoem, Marcos não, Lucas foi um discípulo que o que Lucas escreveu foi fatos que ele ouviu e as pessoas passaram para ele. É tanto que a linguagem do Evangelho de Lucas é a linguagem bem mais culta. Você vê a colocação das palavras, das pronúncias, até os acontecimentos ele narra bem com segurança. Por quê? Porque Lucas, além de ele ter um bom conhecimento, porque Lucas era médico, Lucas tinha uma oratória muito boa, ele era também um escriba muito inteligente. Então, o evangelho que Lucas escreveu é um evangelho bem narrativo e bem colocado. E Jesus, irmão, disse aqui no versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, Jesus aqui, quando ele estava referindo nesse versículo, ele queria mostrar para as pessoas, não era uma escuridão no sistema do tempo, não. Essa escuridão que Jesus refere e fala aqui para eles, é a escuridão no sentido espiritual, no sentido psicológico. Que a pessoa que anda na escuridão, irmãos, uma pessoa, vamos supor, se nós apagarmos todas as luzes aqui da igreja, como é que nós poderemos agir? Nós teremos condições de ver um ao outro? Teremos condições de se locomover na igreja com facilidade? Não. A gente vai procurar, irmãos, com os pés e com as mãos, saber aonde nós estamos andando. Por quê? Porque a escuridão cega. A escuridão rouba da pessoa a visão. E Jesus queria dizer o seguinte: quem me segue não andará em trevas. Trevas significa o quê? Lugar escuro. Então, quando a gente se encontra no escuro, a primeira coisa que nós procuramos é acender a luz. Por quê? Porque a luz traz brilho, a luz traz reflexo, a luz traz claridade. Então, a luz traz revelação. E aí é o que Jesus queria dizer para aquele povo. Por quê, irmãos? Porque eles estavam mergulhados no conhecimento da lei. E eles achavam que tinha a obrigação de servir a Deus. Se eles não servissem a Deus, eles poderiam ser punidos pela lei. Então, eles serviam a Deus, irmãos, de uma forma radical e uma forma o seguinte, o quê? Como se fosse forçado. E é isso que Jesus veio trazer para eles, o conhecimento verdadeiro da palavra. De que o homem, para servir a Deus, ele tem que ser livre. Ele tem que procurar deixar no seu coração entrar a palavra de Deus e trazer em si mesmo uma transformação. E um dos métodos de transformação, irmãos, chama-se renúncia. Jesus disse assim uma vez: quem quiser vir após mim, primeiro passo, negue-se a si mesmo. Irmãos, então chama-se o quê? Renúncia. Nós, para servirmos a Deus, nós temos que, uma das coisas é renunciar os prazeres, os desejos, as concupiscências que são pecados. Então, renunciar para servir a Deus. É tanto que quando Jesus ensinou o Pai Nosso aos discípulos, ele diz assim: quando vós fordes orar, dizer assim: Pai Nosso, que está no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, muitas das vezes a gente faz mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Às vezes a gente faz o quê? A gente come, a gente dorme, a gente passeia, a gente compra, a gente vende, a gente negocia, faz tudo. Por quê? Isso são vontades nossas, é o que nós desejamos.
Por isso que hoje nós deixamos esse período a nossa casa e viemos para a igreja. Por quê, irmãos? Porque quando você sai da sua casa para a igreja, você se desliga das situações lá fora. Aqui não tem televisão, aqui não tem sofá para você dormir, colocar os pés para cima, aqui não tem geladeira para toda hora você está abrindo, procurando alguma coisa para comer, tomar refrigerante, comer bolo, coisa assim. Não. Aqui simplesmente você vai o quê? Sentar, ouvir e apenas falar com Deus. Esse é o momento que nós escolhemos, separamos para vir aqui aprender mais do Senhor. Mas se você não tivesse vindo para a igreja hoje, será que você não poderia ter servido a Deus lá em casa, não? Sim. Se você tiver condições de você separar um momento para você se desligar também de tudo que está em sua casa e louvar a Deus, ler a palavra e orar, você fez um culto chamado culto racional, quer dizer, um culto com inteligência, com raciocínio. E então Jesus disse assim, na palavra dele: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Então, irmãos, qual era o verdadeiro testemunho de Jesus? Falar de Deus, falar da verdade, falar do Pai. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele é a verdade. Então, Jesus, ele é a verdade, ele testificava de uma coisa que ele mesmo fazia. Era o que, irmãos? Andar na verdade. Jesus não concordava com o erro. Jesus não defendia a mentira. Jesus não defendia as pessoas porque ela era rica, porque era amiga dele, porque era parente dele, não. Jesus, ele tinha a razão de fazer aquilo que era correto. E ele diz ainda o seguinte: e se na verdade julgo, o meu julgo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas o Pai que me enviou. Então, irmãos, o que significa julgo? Significa peso, significa responsabilidade. Então Jesus disse o seguinte: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, o que Jesus propõe para nós, o que Jesus nos oferece, irmãos, não é o jugo que eu e você não possamos levar. Não. É um jugo que está dentro das nossas possibilidades. Muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que aceitam a Jesus e ela é uma pessoa sobrecarregada. Ela é uma pessoa que possui vícios, ela é uma pessoa que tem tendências, ela é uma pessoa que muitas das vezes ela é escrava de uma situação, e quando ela chega na igreja, ela é ensinada a deixar tudo aquilo, porque senão Jesus pode voltar e ela ficar. Irmãos, nós devemos entender uma situação. Sabe o que, irmãos? De que a libertação em Jesus Cristo não é uma coisa instantânea, não. É lenta e gradativa. Eu conheci, irmãos, pessoas que viviam na igreja muitos e muitos e muitos anos. E essa pessoa só foi se libertar quando ela foi para a cama, adoeceu para morrer. Foi quando ela não conseguiu mais ser cativa do erro. Mas enquanto ela pôde viver, ela serviu ao Senhor da igreja. E Deus não deixou ela em momento algum por ser a situação dessa forma. Então eu acredito uma coisa, igreja, de que quando nós viemos para a casa do Senhor, estamos à busca de quê? Do conserto. Estamos à busca de quê? Da mudança, da transformação, da regeneração. Porque se nós viemos aqui hoje, é porque estamos carentes de Deus. Estamos necessitados de sermos abençoados por Ele. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês que vieram aqui nessa noite, que tiveram coragem de deixar as suas casas, o cansaço, você não olhou para ele. Muitas vezes tem alguém que pode até estar doente, ou passando por uma situação difícil. Possa ser que seu coração esteja triste hoje,
Sua alma possa ser que esteja abatida, esteja se sentindo só, mas eu quero dizer para você, você é vitorioso porque você veio aqui hoje. E Jesus está honrando o seu compromisso. Jesus está trazendo a você nessa noite a resposta daquilo que você está esperando. Confie no Senhor, que Ele é maravilhoso. Possa ser que você esteja decepcionado com alguma situação. Possa ser que você esteja triste pelo momento que você está passando. Mas Jesus, na palavra dele, diz o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem me segue não andarás em trevas, mas terás a luz da vida. E Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele é um conselheiro. Ele é um Deus forte. Ele é chamado Príncipe da Paz. Que só Ele pode promover a paz aos nossos corações. E nós temos a alegria, a esperança de servir a esse Deus. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus e meu Pai. Jesus, eu quero te agradecer pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, Deus. Pai amado, cada um que está aqui presente nessa noite, que eles possam, Deus, sentir nesta hora a paz que só o Espírito Santo pode dar nos seus corações. Deus amado, nesta hora, se existir alguém, Senhor, que está aqui abatido, triste, desanimado, o Senhor, meu Deus, nesta hora está ao lado dele, trazendo consolo, Pai. Senhor querido, nós temos a certeza de que o Senhor não nos deixa só. A Bíblia diz que pode uma mãe que amamenta o teu filho esquecer dele, mas jamais o Senhor esquecerá do teu povo, Deus. Pai amado, eu clamo nesta hora, Senhor. Eu peço a tua graça sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja. Pai querido, abençoa a nossa cidade, Deus. Abençoa a população dessa cidade. Pai querido, guarda todos debaixo da sua mão, Deus. Pai amado, faz nascer no coração de cada um hoje um desejo de arrependimento, um desejo de reconciliação. Que o Senhor possa trazer, Pai, a esperança viva aos corações nesta noite. Deus amado, nos dá uma noite de paz, um sono tranquilo, Deus, na tua presença. Visita os nossos lares, Deus. Eu estendo as minhas mãos sobre essa cidade nesta hora, Pai, para repreender o espírito de morte, o espírito de enfermidade, Deus, para repreender, Senhor, a idolatria, a feitiçaria, tudo aquilo que está trazendo, Senhor, engano à população. Caia por terra em nome de Jesus. Pai amado, que cada canto dessa cidade seja visitada pelo anjo do Senhor. Pai querido, e que os corações, meu Deus, se abram para o verdadeiro arrependimento. Pai querido, que eles tenham fome e sede da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. E todos dizem: amém. Que Deus nos abençoe